A paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada. Como que está o curso? Esse curso maravilhoso. Se você chegou até aqui, você é imensamente vitorioso e vitoriosa. Nós estamos no curso Plano de Batalha para a Oração, onde nós estamos aprendendo a ter uma vida de oração eficaz. Nesse plano de batalha para a oração, eu leio o capítulo do livro, O Plano de Batalha para a Oração, dos irmãos Kendrick. Depois eu falo, ministro aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Faço um exercício com vocês e no final faço a oração do livro. Como agora nós já estamos na reta final, nós estamos agora entrando nas munições. Então nós já aprendemos a nossa arma e agora nós vamos colocar munição na nossa arma. E essa arma é contra o mal, contra a tristeza, contra a melancolia, contra a depressão, contra a angústia. Então a oração é a arma que Deus nos deu para nos direcionar e nos levar avante. Eu acabei de gravar uma série sobre gratidão. E essa série, Deus me ensinou muito através dela. Então, quando a gente ora, nós somos gratos ao Senhor. Uma oração de gratidão é uma oração que nós prestamos louvor, honra e glórias ao Senhor. E essa é uma grandiosíssima munição. Mas a munição que nós vamos aprender hoje são os ritmos da oração. Antes de nós passarmos para a leitura do capítulo, eu quero te pedir para que você me ajude a divulgar este canal. Como, Meir? É super simples, não custa nada, é gratuito. Basta você compartilhar os vídeos desse canal, as séries que nós estamos fazendo nesse canal. Nós temos uma série lá sobre rejeição. Terminei de fazer uma agora sobre gratidão, que essa ainda estamos publicando. E são coisas maravilhosas que nós temos sobre oração, como orar, os cadernos. Esse canal está cheio de vídeos que engrandecem, que motivam, que elevam, que fortalecem. Então, é para que nós possamos levar essa palavra a mais pessoas, a mais casas, a famílias, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa usar esse material para ajudar pessoas que estão desanimadas, ajudar pessoas que estão perdidas, ajudar todos aqueles que necessitarem. Por quê? Porque Jesus veio para aquele que está perdido. Jesus veio para aqueles que precisam, doentes, aqueles que precisam de cura. E ele veio para trazer vida e vida em abundância. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre avivamento, sobre os ritmos da oração, que é uma munição muito potente que nós podemos colocar na nossa oração. Amém? Então eu vou passar agora para a leitura do capítulo, que é o capítulo do apêndice 1 do ritmo da oração. O apelo fervoroso por avivamento no capítulo final deste livro não é apenas um mero desejo. Deus derramou o seu espírito e moveu-se entre cidades e nações do passado, renovando a igreja e trazendo incontáveis milhares à salvação. Mas ele pode fazer isso aqui também, na sua cidade, no seu país. Deus geralmente envia o avivamento nas ondas da oração unida, fervorosa e persistente. Os grandes avivamentos conhecidos que deixaram marcas indeléveis nas gerações passadas cresceram no solo fértil dos ciclos de oração, nos grupos de oração e igrejas de oração. Muitas vezes, após meses e anos de persistência de cristãos que se recusaram a parar de acreditar que Deus os ouvia e os respondia. É por isso que o número de ministérios e igrejas hoje estão adotando um ritmo unido de oração, inspirados pelos que ficaram conhecidos nos séculos atrás como concertos de oração. Este movimento envolvia indivíduos
e grupos dispostos a se comprometerem com ciclos regulares de oração, que se espalhavam para outros lugares, onde as pessoas estavam seguindo um programa semelhante. Deus responde aos corações arrependidos e rendidos do seu povo. E Ele abençoa e move-se ainda mais quando estamos trabalhando juntos. Considere a possibilidade de mobilizar a sua igreja para adotar o seguinte ritmo de oração nos próximos dias. Oração semanal, individual. Pelo menos uma vez por semana, quer sozinho ou em pequenos grupos, reserve um tempo especial para orar especificamente pelo avivamento em sua família, em sua igreja e pelo despertamento espiritual em sua nação. Ore pela pregação eficaz da palavra, assim como pelas obediências à palavra em toda a sua cidade durante essa semana. Oração mensal, igreja, de preferência com o corpo da igreja como um todo, caso não seja possível, pelo menos dentro de uma célula, classe de estudo bíblico ou dentro de uma reunião de oração maior. Ore pelo menos uma vez por mês com o único propósito de clamar pelo avivamento e despertamento espiritual. Oração trimestral, bairro. Considere a possibilidade de reunir várias igrejas em sua área, uma vez por trimestre, tendo como objetivo orar durante um dia, uma tarde ou uma noite pelas necessidades espirituais de sua cidade. Mesmo que não seja possível a reunião de todos em um único local, simplesmente saber que as igrejas em todo o bairro vão estar orando juntas sobre a mesma coisa e ao mesmo tempo seria uma experiência e um esforço poderosos. Oração anual nacional. O Dia Nacional de Oração, a primeira quinta-feira de maio nos Estados Unidos, oferece uma oportunidade anual para os cristãos em todo o país colocarem o avivamento e o arrependimento em foco em todo o território nacional. Não deixe que esse dia caia no esquecimento ou se perca na sua agenda. Separe esse momento para orar fervorosamente com todos os cristãos pelo avivamento e despertamento em nossa terra. Amém? Glórias a Deus. Então, qual é o ritmo e a intensidade de suas orações? Essa é uma munição muito poderosa. Nós vimos aqui a oração individual, a oração semanal na igreja, não vimos? Então, nós temos aqui orações poderosíssimas. A do bairro, a da cidade, a oração da nação. Já imaginou, gente, o Brasil inteiro parando pelo menos um dia para orar por avivamento? A nossa nação ia explodir de alegria, explodir com a presença do Espírito de Deus. Haveria salvação em todas as esquinas. Então nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar por avivamento no Brasil. Essa é uma munição muito poderosa. Orar pelo avivamento, pelo despertamento espiritual no Brasil. Mas como aprender a orar? Como que a gente vai orar? Gente, eu não sei orar, como que nós vamos orar? A resposta é simples, gente. Orando. Não tem outro jeito de aprender a orar que não seja orando. Orar é parar e conversar com o Senhor. É se conectar a Deus. É como se você pegasse um telefone e ligasse para o Senhor. Você vai falar o que está no seu coração. É somente pela prática. É somente pela prática que você pode ir aprendendo a orar, intensificando o ritmo da sua oração, aumentando o tempo de oração, sozinho, acompanhado. O avivamento pode chegar na sua casa, o avivamento pode chegar na sua igreja, o avivamento pode chegar onde você estiver, mesmo que você esteja sozinho, mesmo que você esteja acompanhado. Se você estiver orando por avivamento, orando, buscando, aumentando o ritmo, clamando ao Senhor, perpetuando isso,
O avivamento chega até onde você está. Você pode estar sozinho, mas ele não vai te deixar sozinho. Ele vai arrastar uma multidão, porque a força e o poder é tão grande que todos que passarem por perto são contagiados, são salvos, são remidos. Eu peguei duas histórias de avivamento aqui, uma que aconteceu na Argentina e outra que aconteceu na Índia. E eu vou te contar essas duas histórias de avivamento agora, e você vai ficar com seu coração muito cheio de alegria. Eu peguei várias histórias, li, fiquei tão, falei, não, tem que ler essas duas pelo menos. Ó, na Argentina, já era bem mais de meia-noite. A natureza inteira estava tranquila e em expectativa. Até mesmo os céus, repletos de estrelas cintilantes, pareciam se aproximar da terra. E aquela hora, procedendo das profundezas do coração de um jovem polonês, um intenso clamor, produzido pelo próprio Deus. Subiu ao céu aquele clamor. Deus o ouviu e sua resposta chegou. Poderia ser apenas imaginação. Esta sensação estranha que as estrelas do céu estavam descendo sobre ele. Brilhavam com fulgor cada vez maior. Até parecem grandes bolas de fogo. Depois, na sua luz intensa, um brilho maior ainda apareceu. Um ser do mundo celestial foi se aproximando até envolvê-lo completamente. O rapaz, um jovem com menos de 20 anos, se achou na própria presença de Deus, presença santa, majestosa e terrível. Um grande temor veio sobre ele. Levantando-se com um salto do lugar onde estava ajoelhado, Alexandre fugiu aterrorizado para o refúgio do Instituto Bíblico, pouco imaginando o papel que estava destinado a desempenhar no grande mover de Deus na Argentina. E pouco entendendo porque ele tivera um peso de oração profundo e ardente por tantos meses e que lhe roubara tantas noites de sono. Lá nos campos e matas da sua terra natal, no Chaco. E agora, nas horas da madrugada, nos prados perfumados que cercavam o Instituto Bíblico, Alexandre continuava orando e finalmente chegou Deus para ele. Dentro dos prédios do Instituto Bíblico, localizado em Citbel, uma cidadezinha perto da grande metrópole, Buenos Aires, todos dormiam sossegadamente, desapercebidos do drama que estava para se desenrolar diante deles. Lá fora, Alexandre dava murros na porta desesperadamente, pois para o seu terror, ela já se encontrava trancada. Ele gritou para alguém abri-la. Finalmente, um dos alunos acordou, reconheceu sua voz e levantou-se para atendê-lo. Pensando assim, escapar da presença aterrorizada que o acompanhava, Alexandre entrou correndo, mas o visitante celestial entrou junto. Dentro de poucos momentos, todos os alunos estavam acordados. Ao sentirem a presença santa, o temor de Deus caiu sobre eles. Começaram a se arrepender, clamando a Deus por perdão. O Espírito de Deus, santo e poderoso, tratou com todos eles. Nenhum dos que estavam presentes pôde escapar do fogo santo da sua presença. Uma moça indisposta a revelar o seu pecado, a arrepender-se e a abandoná-lo, arrumou apressadamente a sua mala e desapareceu. Amém? Então, através da oração de um jovem de menos de 20 anos, caiu, derramou-se o Espírito Santo sobre aquela nação. E houveram tantas pessoas que receberam a salvação, que receberam a limpeza da alma, porque começa com um processo de arrependimento. Aqueles que quiseram receberam, quem não quis, teve que ir embora. Não aguentou e não suportou a presença. Então vale a pena nós clamarmos pelo avivamento no Brasil, pelo arrependimento genuíno, para despertar espiritual. Anota na sua agenda e começa a orar hoje mesmo. Vamos começar a orar hoje mesmo,
Vamos clamar para que o Brasil receba esse avivamento do Senhor. Essa foi a história da Argentina, na Argentina. E agora eu vou contar para vocês da Índia. Em janeiro de 1905, Pandita Ramabai falou com as jovens de Mukti a respeito da necessidade de um avivamento e pediu voluntárias para se reunirem com ela diariamente para orar nesse sentido. 70 pessoas responderam e periodicamente outras mais se ajuntaram até formar um grupo de 550 pessoas que se reuniam 2 vezes por dia no início do avivamento. No dia 29 de junho, às 3 horas da madrugada, o Espírito foi derramado sobre uma das voluntárias. A jovem que dormia ao seu lado acordou-se quando isso aconteceu e, vendo o fogo que envolvia completamente o seu corpo, correu para o outro lado do dormitório, buscou um balde cheio de água e estava quase arremetendo o conteúdo sobre sua companheira quando percebeu que ela realmente não estava incendiada pelo fogo natural. Dentro de 1 hora, quase todas as jovens estavam reunidas, chorando, orando, confessando seus pecados a Deus. A jovem recém-batizada pelo Espírito estava sentada no meio delas, relatando o que Deus fizera por ela e exortando as outras ao arrependimento. Após um forte arrependimento, confissão de pecados e certeza de salvação, muitas voltaram depois de 1 ou 2 dias dizendo: somos salvas e nossos pecados foram perdoados. Agora queremos o batismo com fogo, batismo de fogo. Num domingo, o texto usado foi: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Claramente o Espírito Santo ensinou às jovens através desta passagem e de Atos 2, do 1 ao 4. E através da própria experiência da primeira mulher que foi batizada, a esperarem uma experiência literal de fogo. E Deus as respondia nas suas expectativas. Então elas esperavam e Deus respondia. Muitas das jovens foram revestidas por um fogo estranho, belo e sobrenatural. Elas gritavam quando o ardor lhes penetrava e revestia. Algumas caíam prostradas ao verem uma grande luz passar diante delas, enquanto o fogo de Deus consumia os membros do corpo do pecado. Consumia o orgulho, a ira, o amor ao mundo, o egoísmo e a impureza. Finalmente, uma segurança e um gozo completo tomavam o lugar do arrependimento. Algumas que estiveram estremecendo violentamente sob o poder da convicção de pecados, agora cantavam, louvavam e dançavam de alegria. Às vezes, saltando por horas a fio sem sentir cansaço. Então, essa é a presença poderosa. Esse é o Santo dos Santos do Senhor. E quem entra nesse Santo dos Santos nunca mais quer viver sem isso. Eu tive uma experiência linda quando Deus me batizou com o Espírito Santo. Foi muito maravilhoso. Eu ainda quero contá-la para vocês aqui no canal, detalhadamente, porque é muito maravilhoso. Então, essas histórias, elas nos mostram 2 histórias. Uma de uma pessoa que estava orando sozinha e o Espírito de Deus chegou até ele e ele ficou com tanto medo, porque a presença era gloriosa demais que ele saiu correndo, né? A outra eram 550 jovens, uma equipe orando por avivamento, quando uma acordou à noite e viu a amiga sendo batizada, mas era como se ela estivesse totalmente pegando fogo. Deve ser incrível essa experiência, né? E todas as experiências nos mostram que a presença do Espírito Santo nos traz arrependimento. O que é o arrependimento? É quando eu percebo que algo não está certo e eu me arrependo e deixo. Eu não quero mais aquela vida para mim. Eu entendo que a raiva, que a ira, que o rancor
não me fazem bem. Então eu deixo aquilo, eu me arrependo daquelas atitudes, daqueles pensamentos, e eu sou transformada e lavada pelo Espírito Santo do Senhor. Então, não precisa ser grande para buscar por avivamento. Nós não precisamos de grandes igrejas, de grandes lugares. Nós podemos fazer isso na nossa própria casa. Mas, se nós tivermos a oportunidade de convidar a igreja, de convidar pessoas para se reunir conosco, não é melhor? Não é mais forte, mais poderoso? Então, Deus, Ele é que é grande. E é Ele que faz coisas grandiosas através de nós, pequenos vasos. Basta que nós nos apresentemos, nos coloquemos à disposição dEle. E Ele vai agir. Então, eu observei aqui, por exemplo, um pequeno grupo. É a oração individual que a gente viu aqui no livro, a munição de oração individual. Você pode fazer sozinho, você pode convidar pessoas, mas precisa de ser alguma coisa organizada. Por exemplo, pelo menos uma vez por semana. Precisa reunir e orar pelo avivamento na família, na igreja, na nação, a pregação eficaz do Evangelho, a prática do Evangelho em toda a cidade. Então, esses temas, nós precisamos de, se não podemos reunir com a igreja, que a gente possa reunir em casa. Convida as pessoas da sua casa, convida as pessoas da sua família e se você não tiver ninguém que ore com você, ore sozinho. Mas coloque uma agenda de oração. Olha, a partir de hoje, eu vou orar pelo avivamento do Brasil. Eu vou orar para que haja pregação do Evangelho no Brasil. Para que haja a prática do Evangelho em todas as cidades. Eu vou orar para que haja o avivamento na minha família. Não tem ninguém que ora comigo, então eu oro pela minha família. Eu oro pela minha igreja, pela minha nação. E vai colocando. Se você tem a oportunidade de orar com a sua igreja, então organize pelo menos uma vez por mês para que a igreja se reúna com esse propósito de orar pelo avivamento e despertamento espiritual da igreja, da cidade, do bairro, da nação, das igrejas. Se você tem a oportunidade também de uma reunião de bairro, convide as igrejas para que se reúnam ali no bairro, naquele mesmo local, pelo menos uma vez por trimestre, para que haja uma oração específica pelo avivamento, pelo despertamento espiritual, pela pregação da palavra, pelo arrependimento, pela conversão. Nós precisamos mesmo dessa reunião. E imagine se nós pudermos usar o Dia Nacional de Oração e que nós possamos usar as nossas redes sociais, que nós possamos divulgar isso, divulgar essa ideia, a ideia de orar pelo Brasil, orar por arrependimento, orar por avivamento, orar por despertamento espiritual, orar para que a palavra de Deus seja pregada no Brasil. Aí tem gente que fala, mas já é pregada, mas precisa de ser o evangelho pregado todos os dias e todas as horas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, toda a nação tem oportunidade, e é uma oportunidade que nós temos de mudar a nossa história. Essa é uma grande munição que nós podemos colocar na nossa oração. Uma grande e poderosa munição. Um ritmo de oração. Nós precisamos ter um ritmo de oração. Amém? Então agora, eu vou deixar para vocês aqui o exercício. Nós já estamos quase terminando o livro todo. Os capítulos nós já terminamos, mas eu quero passar para vocês todas as munições que tem aqui, para que você carregue bastante a sua arma de oração e que você fique forte e poderoso em oração. Amém? Então, o exercício de hoje é para que você faça um cronograma de oração semanal.
Ore com esse propósito. Clame pelo avivamento a partir da sua casa, até abraçar o mundo inteiro. Casa, família, vizinhos, bairro, igreja, cidade, estado, nação e mundo. Então, você vai fazer um cronograma de oração na sua casa. Você, se quiser convidar pessoas para estar com você, maravilhoso. Se não tiver quem ora com você, mas você vai tirar um dia na semana para que você ore por esse propósito. Pelo avivamento, por despertamento espiritual, pelo arrependimento de pecados, para que o evangelho seja pregado na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos, no seu bairro, na sua igreja, na sua cidade, no seu estado, na sua nação e no mundo. Amém? Vamos orar? Como as orações dos capítulos acabaram, eu vou, a partir de hoje, eu mesma vou fazer uma oração para nós. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu me reúno com os meus irmãos aqui nesse propósito, nesse estudo, Pai, onde nós estamos aprendendo a orar. E eu busco neste momento pelo avivamento. O avivamento, Senhor, em nossas casas. Senhor, aviva as nossas famílias, nossos vizinhos. Senhor, nosso bairro, nossa igreja, nossa cidade, nosso estado, nação e mundo, Pai. Tem misericórdia deste planeta e desta humanidade, Senhor. Estamos andando a passos largos rumo à perdição. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e socorre-nos em nome do Senhor Jesus. Derrama o Teu Espírito Santo neste planeta, Pai. Derrama o Teu Espírito Santo na minha casa. Pai querido, que haja arrependimento de pecados. Pai querido, que haja pregação do Evangelho. Pai, que haja ministração, Pai, que haja cura, que haja libertação. Pai, querido, que haja salvação, que aqueles que estão perdidos possam ser encontrados. Levanta, Pai, esse grupo, essa equipe que estão estudando junto comigo, nesse propósito, Pai, de orar pelo mundo, pelo Brasil, de orar para o avivamento, pelo despertamento espiritual das pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, cada um que está fazendo esse curso, cada um que chegou até aqui em perseverança, Senhor, ouvindo todos os vídeos, Senhor, são muitos os vídeos. Nós temos, Pai querido, um livro inteiro onde nós estamos estudando e agora nós já estamos no 40º vídeo. Oh, glórias a Deus, aleluia, Senhor. Que esse estudo possa chegar a muitas almas, que todos aqueles que estão perdidos, desejosos, Senhor, de aprender a orar, que eles possam começar lá no vídeo 1, Pai, e que eles possam caminhar, fazendo todos os exercícios, andando em plena convicção, Senhor, da Tua presença, Pai, do Teu amor, Senhor, e do Teu cuidado para a vida de cada um, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu entrego este curso diante do Senhor, eu entrego as pessoas diante do Senhor que estão fazendo, traz mais pessoas para fazer esse curso, Pai, e desperta as pessoas espiritualmente, desperta as pessoas, Pai querido, nos Teus caminhos, que elas possam ouvir, compreender e praticar em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? E glórias a Deus. Até o nosso próximo estudo, onde eu vou passar para vocês mais uma munição, que vai ser um teste de temperatura espiritual. Nós vamos fazer este teste de temperatura espiritual e nós vamos comentar cada um das 16 perguntas que tem aqui e todas as dúvidas que você tiver, coloca nos comentários. Não tenha vergonha de perguntar, porque só aprende aquele que não tem vergonha de ultrapassar aquilo que ele não sabe. Amém? No nome do Senhor Jesus, fica na paz do Senhor
E até a próxima munição que eu vou trazer para vocês. Que o Senhor possa trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família. E que você tenha paz. Que você receba a graça do Senhor Jesus. O amor do Pai querido, que é infinito. E a presença do Espírito Santo. Que o fogo do Espírito Santo desça sobre você hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. E graças a Deus.